A paz do Senhor, gente, boa noite, glória a Deus por essa noite maravilhosa que estamos na presença do Senhor nosso Deus. Até aqui nos ajudou o Senhor. Que Deus em Cristo Jesus vos abençoe grandemente. Meu amado, minha amada, estamos juntos fazendo a obra do Senhor. E o nome do nosso Deus tem sido glorificado através das nossas vidas. Eu daqui pregando a palavra, você daí compartilhando, deixando seu like, deixando seus comentários, glória a Deus. Quando vocês fazem essas ações, o YouTube entende que esse canal tem um conteúdo bom e passa a mensagem de Deus para frente. Então, glórias a Deus. O nosso Deus é bom. Assim, o YouTube também contribui com a evangelização. Então, graças a Deus. Um forte abraço a todos. Sejam muito bem-vindos vocês que se inscreveram agora, aqueles que já estão comigo há muito tempo. Glória a Deus. Sou grata a Deus, meus amados, pela vida de cada um. Então, que Deus em Cristo Jesus vos abençoe. A palavra do Senhor para a nossa meditação nessa noite. 1 Samuel, capítulo 13, a partir do versículo 8, a seguir, que nos diz assim: E esperou 7 dias, até o tempo que Samuel determinara. Não vindo, porém, Samuel a Gilgal, o povo se espalhava dele. Então disse Saul: Trazei-me aqui um holocausto e oferta pacífica. E ofereceu o holocausto. E sucedeu que, acabando ele de oferecer o holocausto, eis que Samuel chegou, e Saul lhe saiu ao encontro para o saudar. Glória a Deus, até aqui no versículo 10. Meu amado, minha amada, o nosso Deus é maravilhoso, o nosso Deus é poderoso. E nessa noite o Senhor vem nos aconselhar, né? Através dessa mensagem, para mim e para você, que nós não venhamos agir com precipitação diante daquilo que foi mandado para cada um de nós fazer. Diante daquilo que eu e você não podemos fazer, né? Glória a Deus. Essa palavra nos mostra que ali estava determinado que Samuel ia oferecer o holocausto. Saul esperara, mas chegando o dia que Samuel teria que vir, e ali naquele momento ele olhava para o povo, e o povo estava se espalhando, indo embora. Saul se apressou em oferecer o holocausto. E ali a palavra de Deus nos diz que momentos depois chega Samuel. E quando ele vai saudar, né, quando Saul vai saudar Samuel, Samuel pergunta para Saul o que ele estava fazendo. E ele diz para Samuel que Samuel tinha demorado e por isso ele tinha prestado o holocausto. Então o profeta Samuel fala para Saul que ele agiu neciamente. Foi uma coisa errada que ele fez. Porque naquele momento, o Senhor, né, naquele dia, o Senhor iria confirmar o reinado dele se ele esperasse por Samuel para trazer ali aquilo que era da competência de Samuel, né? Glória a Deus, porque Saul era rei e não profeta, não sacerdote, não. Saul era rei e Samuel, como profeta, era que poderia prestar o holocausto. Então, meu amado, minha amada, nós vemos que nós não podemos fazer aquilo que não foi determinado para nós fazermos, não. Mas sejamos obedientes e esperamos o tempo certo de todas as coisas na nossa vida e nós devemos fazer de conformidade o Senhor nos mandar. Glória a Deus. Samuel disse para Saul que aquele dia era para ser confirmado o reinado de Saul, mas Saul, por não saber esperar e se precipitar, fazer algo que era para Samuel fazer, né? E ali Samuel disse para Saul que o reino dele estava sendo rasgado naquele momento, né? Glória a Deus. Glória a Deus, meus amados, porque o nosso Deus sabe de todas as coisas, compreende todas as coisas e nos instrui a andarmos em caminhos direitos, né? Glória a Deus. E nos instrui a andar de acordo à vontade dele. Não desobedeça os preceitos que o Senhor tem botado, estabelecido sobre a sua vida, não, mas continue fazendo aquilo que o Senhor mandou. Saul agiu precipitadamente, né? Porque a palavra de Deus aqui nos fala que passa-se algum tempo, Samuel chega. Então, que você, que eu, que nós não venhamos nos desesperar diante das coisas que nós queremos, mas nós devemos saber que tudo há um tempo para o propósito de Deus debaixo da terra, né? E glória a Deus. E que nós não devemos fazer aquilo que não é para nós fazermos, né? Glória a Deus. Cada um fique na posição que foi chamado, glória a Deus, porque o Senhor, ao seu tempo, honrará cada um de vocês, meus amados, honrará cada um de nós, porque o nosso Deus é bom
justo e fiel. Glória a Deus. Saul teve seu reino rasgado naquele momento. Ele permaneceu no trono por mais alguns dias, permaneceu, mas o Senhor já provera para si ali um outro rei segundo o seu coração, que seria Davi. Então, veja, meu amado, minha amada, muitas vezes a nossa bênção está tão perto, e de repente, por a gente desobedecer à vontade do Senhor, a gente acaba perdendo a bênção e voltando para o final da fila. E não é isso que o Senhor quer. O Senhor não quer que você perca a sua bênção. Por isso que Ele manda essa palavra para que você tenha prudência, seja cauteloso e não haja precipitadamente, mas haja de acordo à vontade do Senhor. Amém? Glória a Deus. Oremos. Senhor meu Deus, em nome do Teu Filho amado, queremos te bendizer, te glorificar por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor vai fazer. Meu Deus, obrigada por esse dia que passamos na Tua presença, por essa noite que estamos na mesma. Abençoa grandemente cada um dos Teus filhos e livra-os de todo acidente do corpo e da alma. Permanece conosco, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amados, um forte abraço. Que Deus em Cristo Jesus os abençoe. E que todos tenham assim uma ótima noite e fiquem na paz do Senhor.